Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Graça e paz, filhos e filhas da Igreja, graça e paz aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São Lucas, a qual eu tanto admiro e peço a intercessão dele neste momento, no capítulo 11, no versículo 27, e aconteceu que, enquanto ele dizia estas palavras, uma mulher levantando a voz do meio da multidão disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos a que fostes amamentado. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Essa mulher, ela já reconhecia a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus, como a bem-aventurada Mãe de Deus. Aquela que o anjo, quando a sauda, traz a saudação, diz que ela é plena da graça de Deus. Ave gratia plena. Plena de Deus, repleta da unção de Deus, repleta do Espírito Santo de Deus, repleta do amor do Pai, repleta do Filho que está sendo gerado no seu ventre. Essa mulher reconhece a bem-aventurada Virgem Maria como uma grande mulher. E aí Jesus diz: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E nós voltamos lá no Evangelho desse mesmo evangelista, Lucas, lá no capítulo 1, no versículo 26. Não, um pouco antes ainda. Pegando aqui Lucas, então, capítulo 1, a partir do versículo 26, que é o mistério da Anunciação, aonde pedimos a São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo que combata por nós os mistérios do Santo Rosário, aonde a Santíssima Virgem, ela dá o seu fiat, o seu sim a Deus. Jesus diz que bem-aventurada é aquele que antes ouve as palavras de Deus e a põe em prática. Mas não foi Maria que disse? Faça-se em mim segundo a tua palavra? Nós não rezamos dessa forma no Ângelus? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A bem-aventurada, sempre Virgem Maria, reconhecida por esta mulher, que, claro, não pode ter sido diferente, senão movida pelo Espírito Santo, a proclamou bem-aventurada. E logo Jesus diz: Mas antes, bem-aventurado é aquele que cumpre a palavra de Deus. Logo, a Virgem, ele se refere à Virgem, porque esta foi a primeira, aquela que de forma plena, a nova Eva, ela cumpre a palavra de Deus. É claro que alguns desnorteados, alguns homens e mulheres movidos por um espírito de visão diz: tá vendo? Essa mulher disse, ela exaltou, e Jesus diz que não, bem-aventurado é aquele, não é essa, mas aquele que faz a vontade de Deus. Mas Jesus está falando desta mesma mulher. Ele está falando desta mulher, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, que não só por ter gerado e ter amamentado, mas ela já era plena, ela já era preparada por Deus para fazer a vontade dele. É dessa mulher que eu estou falando. Eu estou falando da mulher que tanto São Luís Maria Grignon de Montfort, como São Domingos de Gusmão e o bem-aventurado Elano de la Roche eram apóstolos do Rosário. Eu estou falando dela, a qual esses homens disseram assim. E quando se trata daquela oração do saltério angélico, quando se trata do Santíssimo Rosário, a qual nós tantos conhecemos por terço, 1/3 do Rosário, 2/3 do Rosário, 3/3 do Rosário, um Rosário completo.
Porque rosário é essa coroa de rosas que nós entregamos à Virgem Maria. E quantas graças nós recebemos, porque o rosário, ele não é uma oração que nós fazemos para a Virgem Maria. Não. Ela, primeiro, é uma oração cristocêntrica, porque Cristo é o centro da oração. Toda a devoção tem como Cristo foco, centro. E o rosário não poderia ser diferente, porque nós contemplamos, nós meditamos os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Maria faz parte desses mistérios, porque ela é a Theotokos, a mãe de Deus. Ela é a Kibirá, a mãe rainha, que senta ao lado do seu filho para reinar com ele. E falando um pouco desta oração do Santíssimo Rosário, a qual o Senhor dá tantas experiências maravilhosas, eu lembro de certa vez, quando, bem no início da minha caminhada mesmo, mas eu estava passando por uma situação muito difícil, para vencer as impurezas, para vencer as paixões desordenadas, e de fato eu me encontrava na lama. É como se o homem velho tivesse tomado o controle e eu me via na lama. E quando eu me coloquei na capela do Santíssimo a orar, eu tive uma visualização. De fato, eu numa poça de lama, e Nossa Senhora, ela erguia as mãos e estendia o Santíssimo Rosário. Na ponta do rosário, a cruz. E quando eu tocava nessa cruz, ela me puxava para cima e me tirava daquela lama. Foi como eu saí das impurezas, das paixões desregradas. Isso foi uma das experiências. Eu lembro de outra experiência dentro do ministério de intercessão, aonde nós estávamos orando por libertação. Uma pessoa, íamos realizar a cura interior, mas essa pessoa entrou em surto e todo aquele combate espiritual, e o Senhor me pediu para que eu rezasse o rosário, 1/3 do rosário. Eu estava rezando, os irmãos ministrando a oração, e eu rezando o rosário, e aquele combate espiritual, e o ar ao nosso redor estava diferente, porque fica diferente. O discernimento dos espíritos, que é dom do Espírito Santo de Deus.